Olá! Oi, Marcele. Oi, Beth. Oizinho. Gente, vamos entrando, compartilhando essa live aí. Se vocês puderem clicar aí na diagonal direita de vocês, na setinha, compartilhar com o máximo de contatos possível pra gente poder ter uma boa participação aqui nessa live, ok? Eu vou iniciar aqui a live então. Renê, Vantuir, oi Má, oi Tiele. Vamos lá então. O tema de hoje eu não consegui colocar corretamente no título, tá? Porque eu estou com algumas limitações aqui. Já vou deixar claro para vocês que eu vou evitar de colocar a mão no celular. Então, eu vou tentar interagir com vocês à medida em que vocês forem deixar comentários, né? Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas e tudo mais, eu vou fazer o possível para interagir com vocês, tá? Pelo computador, porque o meu cabo está com mau contato. Então, se eu colocar, pode ser que acabe a bateria, enfim. Então, vou falar com vocês com algumas limitações. Então, vamos lá. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou iniciar a live, então. Lembrando, gente, que vai ficar registrado depois para vocês no IGTV, tá? Depois vocês podem compartilhar os links e tudo mais, o link com outras pessoas para poder assistir depois. E até se de repente, porventura, eu deixar passar algum comentário, né? Quem quiser fazer o comentário de novo depois, eu posso responder depois, tá bom? Já tô deixando claro aqui para vocês. Então vamos lá, bora compartilhar essa live aí com todo mundo, clicando na setinha aí. Tô abrindo aqui, tá, gente, no computador pra gente poder começar. Então vamos lá. Bom, o tema de hoje é dicas para lidar com o medo de falar em público. Juliane, tudo bem, Juliane? Então vamos lá, gente. É o seguinte, antes de mais nada, o objetivo principal dessa live, que tem duração de aproximadamente 1 hora, levando em consideração que em 1 hora o próprio Instagram corta a transmissão, né? Então, não é, assim, o objetivo não é dar dicas totais, assim, de oratória, né? Eu vou falar em 1 hora, dar algumas dicas para você perder esse medo, de repente, que você possa vir a ter de falar em público, tá? Porque eu dou um curso de oratória, para quem não sabe, para quem não me conhece, quem estiver chegando por indicação e tudo mais. Eu sou jornalista e psicóloga. Eu dou aula de oratória, né? E a oratória tem uma carga horária extensa, né? No curso que eu dou no Senac, inclusive, tem 3 horas por dia. Geralmente o curso de oratória, se eu não me engano, ele é o curso mais longo, ele tem 8 dias de duração, 7, 8 dias de duração, 8 dias. Então, assim, é bem extenso, então o conteúdo é vasto. Eu vou sintetizar algumas coisas aqui para vocês e são dicas que eu vou dar que dizem respeito a uma aula, para vocês terem uma noção, tá? E além desse curso, eu também ofereço, né, a parte capacitações, né, para grupos fechados. Quem quiser entrar em contato comigo via direct pode entrar, enfim, fazer contato por WhatsApp. Mas é isso, tá? Só para introduzir essa temática aqui para vocês, que vai ser bem informal, tá? Então, o objetivo não é a gente falar das técnicas infinitas de oratória que existem, para vocês terem uma noção, técnicas que ajudam a aumentar a autoconfiança no falar, no ato de falar em público, como, por exemplo, a impostação da voz, técnicas para melhorar a dicção, né? Inclusive, eu dou dicas de alimentos para você não consumir antes de fazer uma apresentação, beber bastante água, dicas de hidratação, enfim, aquelas frases que você fala, sabe aquelas frases, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, né? Então, a gente faz esses exercícios durante as aulas. Então, são tudo técnicas que auxiliam e aumentam a autoconfiança para uma apresentação em público. Então, além disso, a gente tem dicas de linguagem corporal, técnicas de apresentação em público,
no PowerPoint, por exemplo, como que você deve se portar, como que você deve, né, interagir com o seu público, olhar nos olhos das pessoas, e para quem tem dificuldades, olhar para um ponto fixo, enfim, tem várias técnicas que a gente passa, né, nesses cursos. Eu vou me ater aqui especificamente ao medo de falar em público, que é uma das primeiras aulas do curso de oratória, tá bom, gente? Então, assim, eu vou abrir aqui, na verdade, eu vou fazer uma colinha aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, a gente tem alguns princípios básicos para apresentação em público. Primeiro, uma boa apresentação propicia segurança. Ela vai passar segurança para quem está assistindo e para quem está ali apresentando. Para uma boa apresentação, para você fazer uma boa apresentação, você precisa dominar algumas técnicas que têm a ver com a própria oratória, né, com o próprio curso de oratória que eu mencionei para vocês. E além disso, a gente precisa do autocontrole para a gente ter uma tranquilidade maior no dia da apresentação, aquele nervosismo, a ansiedade, o medo, a gente conseguir controlar para a gente reduzir ou minimizar as chances de erros durante a apresentação. Porque, né, a gente sabe, ou as pessoas mais ansiosas sabem, a ansiedade ela atrapalha muito, faz a gente cometer erros, né, erros que a gente não gostaria de cometer. Então, assim, a gente atropela um monte de coisas, então é importantíssimo o autocontrole. Então, eu vou me ater especificamente aqui a técnicas de autocontrole para vocês, ok? Eu tô vendo aqui a Kátia. A Kátia, obrigada, Kátia. Ela tá elogiando minha maquiagem. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Então, tem algumas premissas aqui pra gente dar uma atenção especial antes da gente falar da apresentação. Primeiro de tudo, para a gente se preparar para uma apresentação, isso implica um estudo prévio aprofundado, e isso também já é uma das técnicas para minimizar o medo. Então, a gente partir do princípio do que? Quanto mais eu dominar aquele assunto, né, que eu vou abordar, quanto mais eu tiver domínio daquele assunto, as chances de eu me equivocar, de eu cometer qualquer erro ali na hora da apresentação são mínimas. Ou seja, então me cabe o quê? A tarefa de casa. É eu dominar aquele assunto, me aprofundar, estudar o máximo que eu puder antes dessa apresentação. Então, para me preparar, eu preciso dominar aquele assunto que eu vou falar, né? Então, assim, isso já minimiza o medo, né? Tô falando do medo especificamente. Outro ponto importante é aquele assunto que você se preparou, que você estudou, que você se aprofundou, que você buscou, teve um estudo exaustivo, sabe aquele estudo minucioso, que você vai lá, pesquisa na internet, pesquisa em livros, pesquisa em artigos científicos, vou falar sobre crise de ansiedade. Então eu vou ter que dominar daquele assunto que eu vou abordar. O mínimo, pelo menos. Além das minhas experiências, eu também vou pesquisar muito. Então, assim, me preparar para essa apresentação implica nessa situação prévia, né? Então, é importantíssimo aprofundar mais ainda os conhecimentos que você já tem para uma boa apresentação. Depois, você conhecer muito bem o seu público-alvo, ou seja, se eu for fazer uma apresentação falando sobre depressão, para um público de uma universidade, eu tenho que conhecer esse público que é composto por jovens, de repente, de 20 a, 25 anos. Eu tenho que entender o contexto desses jovens. Eles são da área da engenharia. É uma profissão que é rigorosa, né? A dinâmica da universidade é rigorosa. Então, é interessante eu conhecer o universo desse meu público-alvo para eu trazer exemplos na minha apresentação para essas pessoas, né? Então, se a gente parte do princípio que eu me aprofundei muito nos meus conhecimentos para montar essa apresentação, esse é o primeiro ponto, me aprofundei, então eu domino. Então, eu não tenho que ter medo ou ficar ansiosa. Claro, a gente sempre fica um pouquinho, né? Mas isso minimiza um pouquinho porque, eu domino, eu sei muito mais que quem tá me assistindo. Não tem ninguém melhor do que eu, né, pra dominar aquele assunto do que, né, não tem ninguém melhor do que eu que estudei.
É claro que sempre pode ter alguém que sabe um pouquinho mais, mas foi você que estudou, você que se preparou e você que tá ali. Então, isso que é mais importante. O segundo ponto é conhecer o público-alvo. E assim, se você domina o conteúdo, você tem uma chance maior de poder descontrair, entende? Eu não preciso ficar preso, por exemplo, a slide, a apresentações, a ficar lendo ali, porque isso também é muito cansativo para o público que estiver assistindo, né? Você ficar lendo a sua apresentação o tempo todo de costas para o público, ou ficar lendo preso no papel. Eu tô com 2 colinhas aqui, gente. Eu não posso filmar porque eu não posso colocar a mão no celular, como eu disse pra vocês. Mas assim, eu tô com papel que eu improvisei pra hoje e tô com uma apresentação que eu sempre faço aqui pro curso de oratória, né? Essa é uma aula específica que eu meio que improvisei aqui. Então, eu tô olhando no computador, mas ao mesmo tempo eu tô interagindo com vocês. Então, como é um assunto que eu domino e já dei muitas aulas sobre isso, então fica mais fácil de eu improvisar aqui, né? Inclusive, técnicas de improviso também é uma das aulas que ajuda muito no desenvolvimento da autoconfiança da pessoa que vai desenvolver a oratória. Então tá, gente, a gente tá muito quente aqui, tá, gente, em Foz, muito quente, mas enfim. Conhecer bem o público, ter um bom português. Então, assim, imagina só uma pessoa que tá ali na frente de todo mundo fazendo uma apresentação e começa a falar tudo errado, né? Vou dar um exemplo mais grotesco. Nós vai, né? Então, assim, é claro que isso vai chamar a atenção do público. Às vezes vai chamar muito mais atenção para aquele erro do que para aquilo que a pessoa está falando. Então, é importantíssimo o bom português, ou se você for fazer uma apresentação em inglês, em espanhol, que seja, que você tenha um domínio da língua, ok? É importante você ter uma coerência cronológica da sua apresentação. Então, assim, tem que ter começo, meio e fim. Eu não posso começar agora, de repente acabei a apresentação, tchau, né? É importante você... Assim, eu não vou me ater muito a essas técnicas, porque também tem uma aula só para isso, né? De roteiro, como que você vai construir a dinâmica da sua apresentação, como que você pode prender a pessoa, né? Do início ao fim da sua apresentação, a cereja do bolo deixar sempre para o final da sua apresentação. Então, tem uma série de técnicas que você pode conhecer. Então, eu super recomendo para quem tem dificuldades de falar em público um curso de oratória, porque lá você vai ter técnicas, né, do início ao fim da sua apresentação para te dar uma autoconfiança, né, para você ficar mais seguro ali na frente, e qualquer técnica que te deixe mais seguro, melhor para você. Então, assim, eu super recomendo um curso de oratória, tá bom, gente? Então, tudo que eu tô falando aqui, eu vou mencionar uma coisa ou outra que existe, mas que se eu for me aprofundar aqui, eu não vou dar conta de falar tudo que eu tenho para falar hoje. Então, assim, eu vou dar uma pincelada, técnicas de improviso, enfim, o roteiro, como que você vai construir, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, a sua apresentação. Então, tem várias técnicas para você desenvolver isso também, ok? Uma dica que eu sempre dou nesses cursos é você assistir a apresentação de outras pessoas que você admira, né? Eu vou citar uns exemplos de pessoas que eu gosto e que estão aí são muito conhecidos, né? E tem uma eloquência, eles falam muito bem, se comunicam muito bem. Leandro Carnal, né? Acho que é Mário Sérgio Cortella, eles são excelentes. Eu adoro as apresentações deles, ainda mais pela temática de filosofia, que eu também gosto muito. Então, é interessante vocês se espelharem em pessoas que vocês admiram e começar a fazer a modelagem, né? Que é o que a gente também fala muito em PNL. Então, quanto mais você ver pessoas que você admira fazendo do jeito que eles fazem, com técnicas que eles fazem, né? Você vai também se modelando, você vai seguindo um modelo, né? Um espelhamento para você também fazer muito bem. Isso é uma técnica também. Bom, além dessa coerência, é importante a postura. Linguagem corporal também é uma das técnicas que a gente dá em curso de oratória. Então, a gente tem várias situações, várias imagens que a gente vê de pessoas, né, que eu passo para os meus alunos de linguagem corporal. Então, por exemplo,
aqui é muito informal, tá? O que eu tô fazendo aqui com vocês é live, coisa mais informal do mundo. E eu sou super fã e eu estimulo os meus alunos a serem espontâneos, porque é a espontaneidade que ganha, né? Que faz, que conquista. Porque quanto mais espontâneo eu for, mais eu vou conquistar o meu público. Se eu usar uma máscara ali, a tendência é eu ficar rígido, preso, robô ali, e eu não vou tornar a minha apresentação dinâmica em nada. Então, assim, eu sou super fã da espontaneidade, tá? Então, aquela coisa de oratória, em um púlpito, a gente até ensina nos cursos de oratória, mas eu acho muito formal. Quanto mais informal nós formos na nossa apresentação, melhor. Claro, existem apresentações de trabalho, mas aí, e daí? Qual que é o problema? De eu ser eu mesmo ali na minha apresentação, no meu trabalho, né? Eu não preciso de tanta formalidade. Eu falo o que eu tenho que falar, mas eu vou usar, enfim, o meu jeito de ser, o meu jeitão, para poder passar a mensagem que eu quero passar. Eu estimulo muito isso nos cursos de oratória. Então, para isso, exige também um certo autoconhecimento da pessoa. E uma das técnicas que eu costumo passar, ó, já tô falando tudo aqui, tá, gente? Eu sei que vocês estão participando, gente. Eu falei no início da live que eu não sei se eu vou conseguir acompanhar todas as perguntas. Porque, de novo, meu celular, ele tá com um cabo meio problemático aqui, né? E ele tá carregando. Então, eu vou tentando aqui acompanhar no computador, vou falando, aí quando eu tiver um tempinho eu vou ali, tento ver as mensagens. Se eu deixar passar alguém, depois vocês refazem, ok? Quando tiver no IGTV. Então, assim, eu estimulo muito as pessoas a se conhecerem. Tem uma técnica que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: vocês escreverem os seus pontos fortes, todos os pontos fortes que vocês lembrarem de vocês mesmos, pelo menos 10, no mínimo 10. E aí, desses pontos fortes, geralmente eu faço uma dinâmica com todos os alunos para eles apresentarem esses pontos fortes na frente de todo mundo, justificarem por que eles são bons naquilo. Vamos supor, eu sou muito bom em comunicação. Então, por que você é bom? Quem já disse isso para você? Que evidências você tem? Onde você deu muito certo em comunicação? Então, eu não peço para eles falarem tudo, mas para eles selecionarem 5 pontos fortes e apresentarem. Qual que é a ideia disso? Você vai pegar esses pontos fortes para te ajudar na hora da sua apresentação. Você vai pegar essa lista de 10, 20, quanto mais pontos fortes, melhor. E geralmente as pessoas sentem muita dificuldade de listar os pontos fortes, porque é mais fácil ver os pontos negativos, né? Então a pessoa vai lá, lista os pontos fortes e tica, dá um check, né, em vários pontos que tem relação com a ajuda, que vai ajudar você na hora da sua apresentação em público, porque é assim que funciona. Para a gente desenvolver um novo jeito de ser, a gente precisa daquilo que a gente já tem de muito bom para nos ajudar a desenvolver aquilo que a gente ainda não tem. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou boa em comunicação, porém eu não utilizo a minha comunicação na apresentação em público pelo medo, né? Pela ansiedade. Então, o nervosismo me trava, por exemplo. Mas eu sei que eu sou muito boa em comunicação. Então, eu tô ali conversando com a pessoa, eu articulo muito bem as palavras, eu vou ali, eu domino o conteúdo, principalmente aquilo que eu domino, eu consigo discorrer muito bem. Problema coloco uma multidão na minha frente, pronto, eu já travo. Então, esse é um exemplo. Se eu sei que eu sou muito boa em comunicação, isso vai ser o meu ponto forte, que eu preciso lembrar que ele é meu ponto forte, que vai me ajudar no dia da minha apresentação. Isso também ajuda você a ter uma autoconfiança melhor, né? Então, é mais uma técnica, né, que a gente desenvolve ao longo de um curso, por exemplo, de oratória, tá? Então, que vocês também podem utilizar para vocês. Que mais, né? A postura. Por que eu falei da linguagem corporal? Porque, por exemplo, se você tá ali na frente, qualquer movimento que você faça vai chamar a atenção do público. Se você fizer um movimento mais fechado, de cruzar os braços, por exemplo, você vai afastar o seu público de você. Então, a ideia é você ficar o mais solto possível. Posição neutra, que a gente fala, né? Que é ficar com a mão assim, né? Posição neutra na altura da cintura, por exemplo.
que é o ideal. Você mexer pouco as mãos aqui, não dá para vocês me verem muito, né? Mas é vocês mexerem as mãos no máximo do peito, da região do peito até a cintura. Não mais que isso. Se você levantar muito os braços, abaixar muito, enfim, isso atrapalha a sua apresentação. Então, é ficar sempre com uma posição mais neutra possível, né? Para que não chame atenção para outro ponto que você não quer chamar. Essas são as técnicas mais formais, tá, gente? Mas quando você vai falar de improviso, quando você vai falar de espontaneidade, tudo aí é relativo. Então, assim, vocês podem ver muitos TEDx, né? Aqueles TEDs, são excelentes. Eles contam uma história, que também é outra técnica de oratória que a gente pode utilizar, storytelling, que a gente fala, e é muito utilizado no marketing, que é o quê? Aquilo que prende a atenção de quem tá te ouvindo. Eu vou contar uma história. Você pode contar uma história real ou uma mentira, mas não importa. Se tiver a ver com o que você tá falando ali, aquela história vai prender a atenção de quem tá te ouvindo. Então, assim, por isso que a espontaneidade prende, né? Aí, se alguém tá falando de alguma coisa que aconteceu com ela, aquilo que ela viveu, da sua própria experiência, aquilo vai prender a atenção de quem tá assistindo. Então, também é uma técnica aí, né? E que pode te dar mais segurança. Porque quando você fala de alguma coisa que você vivenciou, que você tem experiência, isso também te dá mais segurança na hora de você apresentar, né? Então, é isso. Quando eu falei da postura, né, da linguagem corporal, por que eu falei isso? Porque que é importante conhecer, né? Se você quiser estudar a parte também, né, um curso de oratório oferece isso também. Mas assim, por quê? Porque, por exemplo, você faz um movimento, você tá falando ali com o pessoal, né, na frente de todo mundo. Você coloca a mão na boca, depois coça a cabeça. Isso passa a ideia de insegurança, né? Então, por isso que é importante manter a posição mais neutra possível, porque inconscientemente, por mais que quem assista não entenda de linguagem corporal, é essa mensagem que você vai passar para a pessoa, certo? Esse é um ponto importantíssimo. Mas enfim, tem muito mais coisa aí para aprofundar, tá? Utilização de técnicas para atrair o público, que eu já falei, que dá pra gente brincar ali. Storytelling é uma ideia interessante. Tem muitas outras, a gente estuda tipos de discurso, tipos de argumentação, que não cabe aprofundar aqui, gente, que é muita coisa, tá? Mas são tudo técnicas que dá pra gente utilizar para aprender o público. Recursos multimídia, que é assim, eu vou usar slide, o que eu vou utilizar? Não vou usar nada, vou usar só um papel para me nortear, que é um pouco do que eu tô fazendo, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui articulando com vocês, né? Então, essa é a ideia. E uma apresentação dinâmica. Então, assim, para você ter uma apresentação dinâmica, você precisa dominar o conteúdo. Se você domina, você consegue ficar mais espontâneo, mais livre ali na hora que você está apresentando. Então, assim, essas são as premissas de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz para um público. Porém, o assunto principal de hoje é algo que vem antes de tudo isso e que é fundamental. Porque se você tem o domínio de tudo isso, ok, isso pode minimizar a sua ansiedade, pode minimizar o seu medo de falar em público, mas ele não vai resolver seu problema. O principal é o quê? É o seu domínio das emoções. Porque se você não domina as suas emoções, ou seja, você não controla a sua ansiedade e o seu medo ali no dia, na hora da sua apresentação, as chances de você passar uma mensagem equivocada, falar algo que a pessoa vai entender totalmente o contrário daquilo que você disse, não ter uma comunicação assertiva com o seu público, são grandes. Então, quanto mais você domina as próprias emoções, né, você tem um autocontrole e a sua comunicação é mais eficaz, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para tentar ler as questões, que eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários. Eu vou tentar, tá, gente? Porque meu computador tá um pouquinho lento para ajudar também. Então, assim, a Juliane... até onde eu consigo ir aqui, tá, gente? Eu sei que teve mais gente comentando. Quem quiser comentar depois, pode comentar. A Juliane, o problema é que na hora da apresentação dá o famoso branco. Então, gente,
aí isso é decorrência da tal da ansiedade, né? Que eu vou passar as técnicas aqui para você. Já te respondo, tá, Juliane? Fica comigo. A Kátia falou, já ouvi falar de exercícios respiratórios calmantes antes da apresentação. Uma das técnicas que eu vou passar aqui para vocês e que inclusive quem quiser, quem viu, né, a live sobre ansiedade, como lidar com ansiedade, a gente passou muitas técnicas naquela live também, ok? Juliane, uma coisa que ajuda bastante é a aula de teatro, concordo. Você precisa se expor e isso ajuda a perder o medo. Concordo plenamente. Teatro ajuda bastante, inclusive, de novo, retomando, né? Uma das técnicas que eu ensino nos cursos de oratória são técnicas de improviso, muito utilizadas nos cursos de teatro, tá, gente? Então, com certeza, recomendo. Dança também, fundamental. Tudo que te promove a exposição ajuda nesse processo. O Daniel comentou aqui, Clóvis de Barros Filho é muito bom na oratória também. Concordo. É que eu citei mais os que eu tenho afinidade, tá? Por isso que eu falei aquela hora. Marília, estou te assistindo. Boa noite, parabéns, obrigada. Ok, eu sei que teve gente que fez comentários antes, quem quiser copiar e colar de novo para eu ler, porque no computador ele vai comendo e eu não tenho como voltar. E eu não vou colocar a mão no celular pelo motivo que eu comentei com vocês, tá, gente? Então, gente, agora vamos lá, retomando o que a Juliane comentou lá em cima, sobre as técnicas, né? O branco, o que é o branco? Gente, é natural do ser humano ter branco, porque eu tô nervosa, vou ter que dar um jeito de me proteger, o organismo vai tentar me proteger ali, pronto, deu um branco, aí eu esqueci tudo, aí deu ruim, né? Para isso não acontecer, eu preciso ter um autocontrole, que é aquilo que eu tava falando antes de ler a mensagem da Juliane. Então, assim, qual que é a questão? Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu tenho uma técnica para passar para vocês, que é uma técnica que eu costumo passar nesses cursos e, além de passar nesses cursos, é uma técnica que a gente passa na clínica de psicologia, né, enfim, terapêutica e tudo mais, né? Que é a técnica de mapear os pensamentos. Quem for meu paciente que estiver me assistindo vai saber do que eu tô falando, tá? Enfim. Então, assim, quando a gente fica nervoso na hora da apresentação, qual que é o grande problema? A ansiedade atrapalha. A gente começa a ficar com frio na barriga, dá aquele branco que a Juliane falou, a gente esquece o que ia falar, a gente trava, a gente não consegue, enfim, um monte de coisa dá errado. A pessoa pode tremer, né? E aí, a mensagem, né, a informação que a gente estava passando no conteúdo da nossa apresentação pode ter um ruído, que na comunicação, na linguagem da comunicação que a gente estuda, enfim, que eu estudei, o jornalismo, enfim, a gente tem um ruído na comunicação. Um ruído na comunicação é quando a gente passa uma mensagem e a pessoa entende outra coisa. Ela não entende a ideia que eu queria passar. Né? E isso pode acontecer por uma série de fatores. Um deles, ou porque a minha voz está muito baixa e a pessoa que está lá assistindo não conseguiu ouvir, ou porque eu não articulei muito bem as palavras, porque eu falei alguma coisa errado, ou enfim, ela não entendeu. Ou porque, de repente, se eu tô falando no microfone, o microfone não funcionou, ou a caixa de som não funcionou. Isso são fatores que colaboram para haver um ruído na comunicação, ou seja, eu passar uma mensagem equivocada, ou a pessoa me entender de uma forma não muito positiva, ou não entender aquilo que eu queria passar. Então, é o que a gente chama de ruído na comunicação. Além de tudo isso, por exemplo, aquele telefone sem fio. Alguém já brincou disso? É um exemplo. Então, você vai lá, acho que telefone sem fio tem a ver com você falar no ouvido, né? Essa é mais ilustrativo para o que eu quero falar. Então, você começa ali numa roda de 10 pessoas, você falou uma frase, vai falando no ouvido de cada um. Vai chegar a última pessoa, ela vai entender tudo errado. Porque, enfim, alguém passou uma mensagem equivocada, ou não ouviu direito, ou não ouviu a frase correta, ou não prestou atenção. Tudo isso é fator de ruído na comunicação. Então, quanto mais eu puder minimizar esses ruídos, melhor. Isso tem a ver também com uma preparação para a sua apresentação, né?
Só que um agravante para o ruído que a gente não estuda em comunicação, mas que eu costumo passar para os meus alunos é o quê? É a tal da ansiedade, é a tal do medo, é a o tal do branco, né? Então, se eu tô nervosa, as chances de eu falar uma frase totalmente equivocada são grandes. Ah, meu coração tá acelerado porque eu tô ansiosa, tô com taquicardia, não tô conseguindo articular bem as palavras, eu tô ofegante e tudo mais. Daqui a pouco, enfim, não consigo articular bem as palavras, a pessoa vai me entender errado. Né? Começa a ficar ansiosa, eu não consigo pensar direito, raciocinar direito, vou passar uma mensagem equivocada. Tudo isso interfere na comunicação. Por isso é importante esse controle emocional. E aí, além dessas técnicas que eu falei para vocês, que ajudam a minimizar o medo de falar em público, que são tudo isso que eu já passei, né? Preparação, uma excelente preparação da apresentação, domínio do assunto que você tem para passar, que é mais? Bom português, conhecer o público-alvo, enfim, tudo aquilo que eu falei antes, o autocontrole também é fundamental, certo? E assim, eu não vou me ater nessa preparação, vou falar primeiro do autocontrole pra gente não deixar de falar isso, e aí depois eu volto para vocês com algumas técnicas, algumas dicas para passar para vocês aqui nessa apresentação. A técnica de autocontrole funciona da seguinte forma, é uma técnica que funciona em longo prazo, tá? Então, assim, é profilaxia para futuros acontecimentos, para a vida. Essa é uma técnica que eu costumo passar para os alunos e pacientes, né? Que é para a vida. Eu falo que é para a vida. Então, assim, no dia da apresentação, a gente tem uma técnica lá de respiração, tem várias outras técnicas que, ok, dá para passar também. Mas essa técnica específica é para vocês já irem trabalhando desde já na vida de vocês. O que acontece? Qual que é a base do medo de falar em público? Né? Geralmente, as pessoas que têm medo de falar em público pensam no pior. Elas costumam pensar, nossa, ou vão imaginar, né, todo mundo rindo dela, né? Eu tenho até uma imagem que eu costumo passar nos cursos, que é um senhorzinho ali atrás do púlpito, suando, tremendo e vendo todo mundo na frente dele rindo dele. Mas, na verdade, isso é uma imagem que ele colocou na cabeça dele, que não necessariamente é real. Então, toda a base da ansiedade, eu já falei sobre isso aqui em outra live, em vários vídeos no meu canal do YouTube. Quem quiser acompanhar também, o meu canal é Michele Ribeiro, é só digitar lá, né, youtube.com.br/Michele Ribeiro, tudo junto. E então, assim, a ansiedade é isso, é você achar que o outro tá pensando alguma coisa que não necessariamente é realidade, e geralmente é sempre algo negativo que você não quer. Ai, será que o pessoal vai gostar? E se todo mundo rir de mim? Nossa, e se der ruim? E se eu falar besteira? E se todo mundo começar a rir e, enfim, e sair na hora que eu tô apresentando? Geralmente são essas as imagens que quem tem medo de falar em público tem na cabeça. Né? Ou eu não tô bem preparado, ou sempre se acha inseguro, sempre quer fazer mais, tem aquele tal do perfeccionismo, né? Então, geralmente é isso. Peraí, deixa eu ler um comentário aqui. Temos medo do julgamento alheio. Exatamente, Juliane. É exatamente isso. Então, assim, geralmente quem tem medo de falar em público tem por base a ansiedade, medo e ansiedade caminham juntos. Então, a técnica que eu tenho para vocês é mapear os pensamentos de vocês. Então, assim, eu nunca numa live falei, né, dessa técnica. Eu só mencionei, mas nunca expliquei. Então, eu vou explicar aqui agora para vocês. Então, é o que a gente chama na terapia cognitiva comportamental de modelo ABC. Como que funciona? Geralmente, a gente acha que o que gera ansiedade na gente, por exemplo, é... se eu tô ali falando na frente das pessoas, eu me sinto ansioso. Então, é o fato de eu estar na frente das pessoas que me faz ser ansioso. Mas não é isso. Ou, por exemplo, eu tô ansiosa por causa da prova que eu tenho amanhã. Não é a prova que está me gerando ansiedade. Não é estar ali na frente das pessoas que está me gerando ansiedade. É o que eu estou pensando em relação a estar na frente das pessoas e o que eu estou pensando em relação à prova que eu tenho que fazer amanhã. Então, é o seu pensamento que gera ansiedade, é o seu pensamento que gera o seu medo.
Se você consegue dominar esse pensamento que tá te atrapalhando, que tá te travando, que tem a ver com suas crenças limitantes, você consegue controlar as suas emoções. Você consegue se dar melhor em todas as suas relações. Então, vamos pensar o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Inclusive, tem um exemplo aqui que eu vou copiar. Que é o seguinte, situação. No caminho para o trabalho, João sente uma forte dor no estômago. E ele começa a ter uma crise de ansiedade, certo? Ele tem uma crise de ansiedade. Ok. Só que antes da crise de ansiedade, ele estava sentindo uma dor no estômago. O que ele pensou? Ele pensou, ai, será que pode ser câncer? Olha só. Aí pronto, aí ele ficou mais ansioso ainda e começou a ter crise de ansiedade, que é a crise do pânico, mesma coisa. Né? E essa crise pode aumentar ainda mais, ele pode pensar mais coisas. Ai, será que é síndrome do pânico? Ai, será que? Pronto, ele fica cada vez mais ansioso. Veja que foi um pensamento que gerou essa crise. A gente tem um outro exemplo, uma situação é uma aula, tá? Tá tendo uma aula, aí tem aquela aluna lá que começa a ficar inquieta na aula, começa, sabe, a bater a perna assim no chão, rápido, começa a se sentir triste, começa a se sentir desconfortável durante a aula e aí de repente ela sai da sala. Você não sabe o que passou na cabeça dela, você é professor, vamos supor, né? Mas olha só o que estava passando pela cabeça. Isso é muito difícil para mim, eu jamais vou aprender. Percebe? Ela teve uma reação comportamental a um pensamento dela. Entende? Então, assim, se a gente não domina isso, esses pensamentos são pensamentos automáticos que estão no nível não consciente. E são eles que controlam a nossa vida. A gente precisa ter domínio desses pensamentos para a gente conseguir controlar as emoções que a gente quer mudar, que a gente não gosta de sentir. Né? Então, aí, ó, vou dar outros exemplos para vocês. Esse eu gosto de dar exemplo, quem é meu paciente vai saber. Que é assim, vamos supor, tô passando na rua e encontro um amigo meu de longa data, só que ele não me cumprimenta. De repente, eu vou falar primeiro da emoção, eu começo a me sentir triste. E no meio do caminho de volta para casa, eu começo a chorar. E aí, o que eu faço? Qual que era o pensamento que estava por trás? Por exemplo, dessa situação. Ele não gosta de mim. Mas como que eu vou chegar nesse pensamento? Então, aí que entra a técnica, né? A ideia é vocês mapearem os pensamentos de vocês. Essa é a técnica, né? Vocês sempre verem qual situação que você ficou nervoso, ansioso, com raiva, triste. Mapear, escrever no papel mesmo. Situação, emoção, pensamento e reação comportamental. Anota. Isso é para o seu autoconhecimento e para o seu controle emocional. Isso vai te ajudar muito. Então, nessa situação, por exemplo, como que eu faço para descobrir o que passou pela minha cabeça? Sempre para você descobrir o que passou pela sua cabeça, é para você se perguntar o que está passando exatamente agora na minha cabeça, na hora que vem a ansiedade, na hora que vem a tristeza, na hora que vem a raiva, entende? Então, nesse caso, o cara passou na rua, não me cumprimentou, eu me senti triste, comecei a chorar. Tá, o que passou pela minha cabeça exatamente naquela hora? Ah, ele não gosta de mim. Entende? E aí, por isso que eu me senti triste. Ou, mesma situação, por exemplo, eu tô passando na rua, esse meu amigo não me cumprimenta e eu começo a ficar com raiva. E aí eu decido, o meu comportamento eu decido que eu nunca mais vou falar com ele, nunca mais vou olhar pra cara dele. Qual que era o meu pensamento? O que estava passando exatamente na minha cabeça naquela hora? Você vai demorar um pouquinho até chegar numa conclusão. Até que você descobre, nossa, eu estava pensando, ele não tinha o direito de não falar comigo. Então, assim, isso gerou uma raiva. Uma dica é, ansiedade tem relação a será que e se? Será que alguém pode rir de mim? E se der tudo errado? Entende? E também tem relação com coisas que a gente remói do passado. Nossa, e se eu tivesse feito diferente? Sabe quando você fica remoendo? Tudo que fica na sua cabeça só vai aumentar a sua ansiedade. Se você não coloca no papel, não vai resolver, né? Ou você não tira limpo a situação, ou espera a coisa acontecer, porque daí você fica só imaginando coisas ruins na sua cabeça e nada é real, tudo tá ali, e você só vai ficando cada vez mais ansioso ou ansiosa, né?
Então, a ideia é você mapear. Se você for questionar cada um desses pensamentos aí que eu dei de exemplo, tá, só porque ele passou na rua e não olhou pra mim, não falou comigo, significa que ele não gosta de mim? Não tem, sabe, você questionando esses pensamentos que geram tristeza, ansiedade, raiva, etc., você vai percebendo que são pensamentos disfuncionais, são erros cognitivos. Tem lógica para você, mas não fazem sentido nenhum. Como que uma pessoa não gosta de você só porque não falou com você na rua? Que evidências você tem de que ele não gosta de você? Você foi lá e perguntou para ele? Ele te falou que não gosta de você? Você está deduzindo. Tudo que você deduz não é real. Seus pensamentos não são sua realidade. Essa é a regra fundamental. Enquanto você não tirar limpo, você não ir lá, tenho evidências e pronto. Por isso que eu falo da questão da comunicação nos relacionamentos, da assertividade, da gente sempre tirar limpo com o outro. Nossa, eu tô me sentindo muito mal porque eu tô pensando que você tá fazendo isso. Se você for tirar limpo com a pessoa, você vai ficar tudo esclarecido, vai ficar tudo nítido, né? Então, por isso que é importante o desenvolvimento da comunicação com o outro, né? Essa interação, tudo, enfim, para você não tirar ideias equivocadas, tirar conclusões equivocadas na sua cabeça e isso te gerar um mal-estar, né? Então, essa técnica vai ser extremamente positiva para você, principalmente no processo de falar em público. Se você for ver quem tem medo de falar em público, geralmente tem esses pensamentos. Nossa, de repente você vê todo mundo rindo de você. Mas só porque de repente aconteceu uma vez lá atrás. Eu fiz uma apresentação, às vezes nem aconteceu. A pessoa tem tanto medo que aconteça isso, nunca aconteceu na vida dela e ela já imagina que pode acontecer. Entende? E isso gera ansiedade. Então, a ideia aqui é você dominar isso. Não, olha só, isso tá na minha cabeça, não é a realidade. Entende? Isso vai te ajudar muito nesse processo. E aí, gente, falando dessas técnicas, né? A ideia é, na hora da apresentação, se eu já sei disso, se eu já tenho consciência que eu tenho a tendência de pensar que o outro vai me julgar, que o outro, enfim, isso não necessariamente é a realidade, então eu vou criar técnicas para mim, para quando, né, na hora, mantras, né, que a gente chama, mantras entre aspas, frases que vão gerar impacto, né? Na hora que eu começar a me sentir nervosa, eu já vou perceber, eu tô julgando, eu tô achando que o outro tá me julgando. Então isso não é realidade, eu domino o assunto, aí vocês puxam justamente aquilo que a gente já falou antes da preparação. Eu me preparei, eu tenho domínio do assunto, quem ri pode estar rindo de um monte de coisa que não necessariamente é de mim. Ele pode ter pensado em alguma coisa, lembrado de alguma coisa que eu falei e tal, lembrou de uma pessoa e começou a rir. Então, existem muitas possibilidades. Então, quando a gente limita a possibilidade de resposta, ou seja, que nesse exemplo que eu dei, do cara passando na rua que não me cumprimentou, se eu acho que ele não gosta de mim só por causa disso, eu tô limitando, olha, só pode ser isso. Não, pode ser um monte de coisa. Ele podia estar distraído, ele podia estar preocupado, ele estava tão preocupado com os problemas dele que ele não me viu. Ele não te viu. Você cogitou essa possibilidade? Então, assim, você não cogitou, você só trouxe uma possibilidade de resposta. E é claro que isso vai te gerar um mal-estar, vai te gerar uma ansiedade, vai te gerar tristeza, né? Então, quando a gente amplia as possibilidades de resposta, que realmente são muitas, enquanto a gente não sabe o que são infinitas possibilidades. Enquanto a gente limita, a gente se sente mal. Se a gente amplia, a gente fica neutro. E esse é o objetivo desse mapeamento de pensamentos, a gente ficar neutro. E a gente ficar neutro no dia da apresentação também, ok? É claro, gente, olha, isso não vai ser assim, de uma hora para outra. Por isso que eu deixei bem claro que essa técnica é uma técnica para a vida, mas que é essencial dominar essa técnica, utilizar essa técnica, começar a utilizar essa técnica desde já no seu dia a dia, né? Mapear os pensamentos, acabou o dia, no final do dia, vai lá, anota numa folha de sulfite todos os acontecimentos, qualquer emoção negativa, ansiedade, raiva, tristeza, mapeie esses pensamentos. Situação, emoção, pensamento. Para você descobrir o pensamento, é você se perguntar o que passou exatamente agora na minha cabeça,
você vai ficar um tempinho lá tentando achar a resposta, achou, e qual foi o seu comportamento. Isso é tarefa de autoconhecimento e que vai te ajudar muito em qualquer situação, tá? Principalmente na hora de falar em público. Como eu disse, não é uma situação, que eu vou resolver assim. Aquela frase que é clichê é fundamental. A prática leva à perfeição. A gente pode não chegar à perfeição, porque não existe perfeição. Porém, a gente pode chegar próximo disso. A minha grande e maior dica para vocês é vocês enfrentarem. Se eu tenho medo de falar em público, eu vou encarar esse medo. Eu vou me desafiar cada vez mais a enfrentar esse medo, né? Vou descobrir técnicas, vou me preparar, vou estudar, vou fazer oratória, vou dominar o assunto, vou me colocar à disposição para falar sobre determinado assunto que eu gosto muito de falar, vou me colocar sempre à disposição para falar de um assunto que eu domino, não necessariamente que eu goste, mas que eu domino, né? Eu vou me colocar à disposição de quem for. Dar entrevista, dar palestra, fazer apresentação no trabalho, enfim, eu vou me colocar sempre para enfrentar aquilo que eu tenho medo, né? E esse é a melhor forma de você começar a desenvolver a sua comunicação, desenvolver a sua oratória, tá? E deixa eu ver os comentários. Espera aí, gente. Antes de eu falar agora das técnicas para hora, né, da apresentação, gente, comeu as perguntas aqui, tá? Olha, de novo, vou repetir para vocês, eu não vou conseguir voltar para ver as perguntas, porque meu cabo do celular tá com mau contato, tá para não acabar a bateria. Então, assim, seguinte, se por um acaso eu deixei passar alguma pergunta, eu não respondi alguma pergunta, eu peço para vocês, depois que o vídeo for postado no IGTV, vocês refazerem a pergunta e aí eu respondo lá, nos comentários, tá, gente? O que eu consigo ver aqui, a Jane, verdade, a gente sempre pensa e espera o pior. A Jane fez um comentário. Alguém lá em cima, antes da Jane, falou alguma coisa, eu não consigo ler. O Vantuir falou, praticar, sempre se policiando nas atitudes. Certo? Ok. Agora, gente, para quem tá começando, né, para quem nunca, enfim, tem muito medo e tem dificuldade de falar em público, tem algumas técnicas para aliviar a ansiedade, além dessas que eu já passei para vocês, né, e que a gente pode aprofundar muito num curso de oratória. Então, assim, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, mandar mensagem aí no direct do Instagram, ou até no meu WhatsApp, que tem também no meu Instagram ali, é só clicar lá no link e me mandar um WhatsApp. A gente pode marcar, enfim, fazer capacitação e tudo mais, online também, dá pra gente fazer. Mas uma dica para quem tá ali na hora, tô sentindo muita ansiedade, preciso controlar essa ansiedade. Existe técnica de respiração, inclusive eu já falei sobre isso em outra live, mas eu vou repetir. A melhor técnica de respiração é aquela que você movimenta o seu diafragma. Vamos pensar, a ansiedade, fisiologicamente, ela faz você liberar. Você tem um nível de estresse ali, né? Porque a ansiedade, o papel da ansiedade é o quê? Luta ou fuga. Detectei uma situação de perigo. Eu preciso lutar ou fugir. Vi uma cobra na minha frente. Eu vou me sentir ansiosa. Eu preciso lutar com a cobra ou fugir. Entendeu? Claro, você vai ter que usar o discernimento ali na hora. A ansiedade tem uma função. A ansiedade é positiva, né? Só que numa situação dessa, de falar em público, ela só vai atrapalhar. Porque eu tenho medo de alguém rir de mim, eu tenho medo de alguém falar mal, de alguém não gostar da minha apresentação. Essa ansiedade quer me fazer sair dali, né? Não é isso? Eu quero fugir daquela situação. Então, por isso que é importante a gente mapear os nossos pensamentos, pra gente poder ter domínio disso, né? E, bom, o que a ansiedade gera na nossa fisiologia, fisicamente falando? A gente tem taquicardia, tem pessoas que suam frio, tem pessoas que sentem até vontade no banheiro, né? Tem pessoas que sentem tontura, falta de ar. Falta de ar é a coisa mais séria para quem vai apresentar em público,
né? Então, assim, uma série de sensações fisiológicas que atrapalham principalmente a apresentação. Então, o que a gente precisa fazer? Técnicas de respiração ajudam muito. Então, a primeira delas é a respiração diafragmática. Eu já falei dessa respiração, né? Então, para você tentar fazer aí agora, você não vai me ver, mas assim, é você colocar uma mão aqui no peito e a outra mão na barriga. Quando você for respirar, você tem que mexer a sua barriga e não aqui. Quando a gente está ansioso, a gente hiperventila e a nossa tendência é respirar por aqui, que é a respiração errada, tá? Então, um exemplo clássico é só você observar um bebê dormindo. Ele mexe a barriga. É essa a respiração correta. Mesma coisa um animal, um gato, um cachorro dormindo. Ele mexe a barriga. Então, essa é a respiração correta, essa é a respiração diafragmática. Então, essa técnica de você respirar, inspirar e expirar profundamente, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Não é inspirar profundamente, é você expirar, né? Então, isso ajuda a minimizar a ansiedade. Outra técnica é você inspirar e segurar por 5 segundos e depois expirar, segurar por 5 segundos. Fazer isso várias vezes, porque daí a tendência é você, quando você segura o ar, ele tende a acelerar um pouquinho e depois você relaxa completamente, aí seus batimentos cardíacos vão diminuindo. Então, é uma técnica que também funciona. Tem uma outra técnica que é chamada pranayama, né? Então, você vai respirando, intercalando as narinas. Enfim, essa também é uma técnica que auxilia muito. Você também pode intercalar fazendo isso. Você intercala respirando por cada um dos lados das narinas, né? E vai segurando o ar, vai soltando. Isso também ajuda bastante. Que mais? Outra técnica que é interessante é você fazer essa respiração diafragmática e fazer um relaxamento. Você pode fazer isso antes da sua apresentação também, tá? Então, assim, é você, de repente, sentar em algum lugar confortável, numa cadeira, não precisa ser na frente de todo mundo, você fica numa cadeira, assim, no banheiro, senta no vaso no banheiro antes da apresentação, faz uma técnica de relaxamento, que é o quê? É você relaxar todos os músculos enquanto você vai fazendo essa respiração diafragmática. Respiração diafragmática e vai relaxando cada músculo, vai fazendo, passando, né, com os olhos fechados, passa como se fosse um scanner pelo seu corpo todo, vê os pontos de tensão e em cada ponto de tensão, cada músculo, né, desde a cabeça aqui, ó, a bochecha, a língua, né, a testa, o ombro, que pode ser o que esteja mais tenso, vai passando por cada musculatura, como se fosse um scanner, e em cada ponto de tensão que você detectar, você respira profundamente e relaxa, né? Essa também é uma técnica ali que pode funcionar um pouquinho antes, alguns minutinhos antes da apresentação, tá? A gente tem várias outras técnicas, tá, gente, que pode auxiliar nesse momento. Tem uma outra técnica que eu também passo no meu curso de oratória, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Qigong, né? É uma técnica que enfim, é oriental e tudo mais, mas ajuda bastante no relaxamento. Então, você inspira e ergue o braço. Você fica em pé, você precisa ficar em pé. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas vocês precisam ficar em pé. Quando você inspira, você sobe o braço. Imagina esse braço subindo até a altura do peitoral. Então, seu braço esticado para baixo, subindo até a altura do peitoral. E depois, quando você expirar, você desce o braço para baixo até ele ficar reto. Então, inspira até a altura do peitoral e desce. Você vai fazendo esse movimento com o seu braço para cima até o peitoral e para baixo até esticar o braço, expirando. Enfim, não sei se ficou claro, mas essa é a ideia. É o Qigong, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet também. Ajuda muito, tá, gente? Então, gente, tem várias outras de respiração para aliviar a ansiedade. Se a ansiedade for muita, gente, tem gente que tem crise de ansiedade. Crise de ansiedade é quando você já atingiu todos os níveis de ansiedade possível, de estresse, e você sem controle nenhum. Então, gente, a dica para quem tem crise de ansiedade é a dica que eu dou para os meus pacientes também.
com crise de ansiedade. Eu também já falei sobre isso no vídeo sobre ansiedade, tá, gente? Por que eu tô falando de ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. Eles andam juntos. O medo é a ansiedade no nível hard ali, que te trava, né? Então, pra você não chegar nesse nível, é interessante fazer aquela técnica que eu falei do mapeamento dos pensamentos e tentar se controlar, tentar se conhecer, né? Desenvolver todas aquelas técnicas e preparação para apresentação, tudo isso ajuda. E ir enfrentando, fazendo cada vez mais essas apresentações. E não tem solução imediata, rápida. Você precisa ir desenvolvendo. Mas quem tem crise de ansiedade, o que eu recomendo? É você, primeiro de tudo, tirar o foco do problema na hora que você tiver com a crise. Vai que dá uma crise ali na hora da apresentação. Então, é você tirar o foco do seu corpo. Porque quando você tá com crise de ansiedade e coloca o foco no seu corpo, no que o seu corpo tá sentindo, na ansiedade que seu corpo tá sentindo, taquicardia, suor frio, tremedeira e tudo mais, quem tem crise de ansiedade acha que vai morrer. Literalmente, porque a sensação do corpo é essa. Não sei se vocês souberam, mas muita gente foi internada achando que estava com coronavírus, mas estava com crise de ansiedade. É um sintoma muito parecido, falta de ar e tudo. Então, é você tirar o foco do seu corpo e se distrair. Na hora que der a crise, observar tudo ao seu redor com o máximo de detalhes possível, né? Se não der certo observar tudo ao redor com o máximo de detalhes possível, é você contar de 100 a 0, subtraindo 4. Quanto mais distração você tiver, melhor. Certo? Só que você precisa tirar o foco do seu corpo, olhar para cima, nunca olhar para baixo, para poder respirar melhor, porque pro ar passar melhor por aqui, né? Enfim. Além disso, quando você olha para baixo, a tendência é você ficar cada vez mais deprimido, mais sufocado, então olhar para cima. Então, essa técnica ajuda bastante. E pensar que se você está tendo uma crise de ansiedade, ela tem um tempo de duração, que é de 15 a 20 minutos. Tem vezes, quanto mais você exercita isso, menos tempo ela vai durar, né? Com o tempo, né? Então, assim, é interessante você pensar isso. Enfim, e não nunca sair do lugar onde você tá, para você não desenvolver essa fuga, né? A associação na sua cabeça, só porque eu saí eu melhorei. Não, você precisa ficar ali, né? Tem um tempo de duração, espera melhorar e aí você volta ao que você estava fazendo, né? Esse é um caso extremo. Mas assim, gente, via de regra, e mantendo a respiração, né? Enquanto você faz tudo isso, manter essa respiração diafragmática. Via de regra, essas são soluções paliativas para o momento em que a ansiedade vem e já não tem mais controle. Agora, de novo, vou retomar. Essa técnica que eu passei antes para vocês de mapear os pensamentos é uma técnica de prevenção. A prevenção dessa ansiedade na hora da apresentação, tá? Quanto mais você desenvolve isso, melhor para você. Gente, o Instagram tá me avisando aqui que eu tenho 1 minuto e 53. Eu vou ler as mensagens que dá para ler aqui, tá? Ótimas dicas, vou tentar aplicar, a Juliane falou. Ok. Vantuir bem factível e de ótimo resultado. Não sei de qual técnica ele estava falando, mas ok. A Jane, legal, estou adorando as dicas. Juliane, em tempos de pandemia, da crise de ansiedade até em reunião virtual. Pois é, gente. Até em videoconferência, o Vantuir falou, exatamente. Então, assim, ó, gente, mesma coisa para vídeos. Assim, ó, daria muitas lives pra gente falar sobre tudo, tá? O curso de oratória, ele é bem completo, ele aborda tudo, inclusive técnicas para entrevista, para você dar entrevista, a forma como você deve interagir olhando para a câmera, né? As lives vieram de uma maneira muito informal, né? Deixou as coisas muito mais informais, muito tete a tete ali, como se estivesse pessoalmente. Mas existem muitas técnicas, né? Técnicas de entrevista, técnicas para você olhar para a câmera, né? Não olhar para a tela da câmera, mas olhar para o quadradinho ali que eu tô tentando olhar aqui agora, entende? No computador, quando você vai fazer uma videoconferência e tudo mais, olhar para a câmera. Tem várias técnicas, né, gente? Então, assim, não dá pra gente abranger tudo. Então, é isso, gente. Em 30 segundos, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Daniel, eu vou ter que olhar aqui no computador. Daniel, Vantuir, Marcele, Juliane,
Beth, muito obrigada pela participação e até semana que vem, gente. Gratidão. O que mais? Tchau, gente. Obrigada.